Olá, queridos amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos continuar nossa jornada de aprendizado através das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Neste vídeo, vamos explorar as questões 126 a 150, abordando temas como a evolução dos espíritos, a importância da encarnação e o progresso moral e intelectual. Prepare-se para reflexões profundas e ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor o mundo espiritual e nosso papel na criação. Vamos começar? Pergunta 126. Se o progresso dos espíritos é resultado de seu próprio esforço, como se explica a criação de espíritos que permanecem sempre no erro e no mal? Resposta: não há espíritos criados para o mal. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas destinados ao progresso. Os espíritos têm livre-arbítrio e são responsáveis por suas escolhas. Se alguns demoram mais no erro, isso se deve às escolhas que fazem ao longo de sua trajetória. No entanto, todos, sem exceção, caminham em direção ao progresso e à perfeição, ainda que a ritmos diferentes. Pergunta 127. O meio em que um espírito começa sua jornada como ser espiritual influencia seu progresso? Resposta: o meio exerce influência, mas a vontade do espírito prevalece. O ambiente pode oferecer circunstâncias mais ou menos favoráveis para o desenvolvimento do espírito, mas ele possui o livre-arbítrio para superar as influências negativas e seguir o caminho do bem. Pergunta 128. Os espíritos que seguiram o caminho do mal podem alcançar o mesmo grau de perfeição que os outros? Resposta: sim, todos os espíritos, cedo ou tarde, atingirão a perfeição. Não importa quanto tempo leve ou quantos erros sejam cometidos, o progresso espiritual é um destino inevitável para todos os espíritos, que acabarão por alcançar a perfeição através do aprendizado. Pergunta 129. O espírito, ao escolher seu caminho, faz isso de livre vontade? Resposta: sim, ele o faz com plena liberdade. A evolução espiritual é guiada pelo livre-arbítrio. Embora possam ser influenciados pelas circunstâncias, os espíritos sempre têm a liberdade de escolha em sua trajetória. Pergunta 130. Qual é a missão dos espíritos superiores em relação aos outros? Resposta: os espíritos superiores têm a missão de ajudar os menos evoluídos em seu progresso, guiando-os e protegendo-os. Os espíritos mais avançados espiritualmente ajudam os que estão em fases inferiores de evolução, inspirando o bem e a sabedoria, para que todos possam evoluir juntos em direção à perfeição. Pergunta 131. Os espíritos inferiores podem influenciar os mais evoluídos? Resposta: não, os espíritos inferiores não têm poder sobre os superiores. Espíritos evoluídos estão mais protegidos das influências negativas. Eles podem perceber as intenções dos espíritos inferiores, mas não se deixam manipular por eles, já que possuem um desenvolvimento moral e intelectual elevado. Pergunta 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los alcançar a perfeição, conhecendo, por experiência própria, as dificuldades da vida material. A encarnação permite aos espíritos progredirem moral e intelectualmente, através dos desafios e das lições que experimentam no mundo material. Cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado e evolução. Pergunta 133. Todos os espíritos passam pelo processo de encarnação? Resposta: sim, a encarnação é necessária para todos os espíritos, sem exceção. Através da encarnação, o espírito adquire as experiências necessárias para seu progresso. A vivência no mundo material ajuda a lapidar as imperfeições e desenvolver as virtudes. Pergunta 134. Qual é o papel do corpo físico no desenvolvimento espiritual? Resposta: o corpo físico serve como instrumento do espírito para agir no mundo material e experimentar as lições necessárias ao seu progresso. O corpo é uma ferramenta temporária que permite ao espírito interagir com a matéria. Ele oferece condições para o aprendizado e a superação de provas,
ajudando no desenvolvimento moral e intelectual. Pergunta 135. Como o espírito e o corpo físico estão ligados? Resposta: o espírito e o corpo físico estão ligados através do perispírito, que é o intermediário entre o espírito e a matéria. O perispírito é uma espécie de envoltório semimaterial que conecta o espírito ao corpo físico, permitindo que ele o controle e atue no mundo material. Pergunta 136. O que acontece com o espírito após a morte do corpo físico? Resposta: o espírito se desprende do corpo e retorna ao mundo espiritual, onde continua sua evolução. A morte do corpo físico não é o fim, apenas a separação entre o corpo e o espírito. O espírito segue sua jornada de evolução no plano espiritual, aguardando novas oportunidades de encarnação, caso ainda não tenha alcançado a perfeição. Pergunta 137. A separação do espírito do corpo acontece de forma instantânea? Resposta: em geral, a separação não é instantânea e pode variar de acordo com as circunstâncias da morte e o estado do espírito. Dependendo do grau de apego do espírito à vida material e das condições em que se dá a morte, o desprendimento pode ser mais rápido ou mais lento. Espíritos muito materialistas podem ter mais dificuldade de se desligar completamente do corpo. Pergunta 138. Após a morte, o espírito mantém sua individualidade? Resposta: sim, o espírito conserva sua individualidade após a morte. A individualidade do espírito é imortal. Ele retém a consciência de quem é e carrega consigo todas as experiências e conhecimentos adquiridos ao longo de suas encarnações. Pergunta 139. O que o espírito leva consigo ao deixar o corpo? Resposta: o espírito leva suas qualidades morais e intelectuais, além das lembranças das experiências vividas. As conquistas materiais e os prazeres mundanos não acompanham o espírito após a morte. O que ele leva são os avanços morais e intelectuais que fez durante sua vida, que lhe servirão em sua jornada de evolução. Pergunta 140. Os espíritos conservam as paixões humanas após a morte? Resposta: sim, mas à medida que o espírito evoluir, ele se liberta dessas paixões. Espíritos inferiores ainda estão presos a desejos e paixões materiais, como orgulho, inveja ou avareza. No entanto, à medida que evoluem, essas paixões desaparecem, dando lugar a virtudes como a humildade e a caridade. Pergunta 141. O espírito, após a morte, pode escolher reencarnar imediatamente? Resposta: a escolha do momento da reencarnação depende da vontade do espírito e da aprovação dos espíritos superiores. Nem sempre o espírito está pronto para reencarnar imediatamente. Ele pode precisar passar um tempo no mundo espiritual, refletindo sobre suas experiências anteriores, antes de escolher ou ser designado para uma nova encarnação. Pergunta 142. O que acontece com o espírito que cometeu muitos erros em uma vida? Resposta: ele passa por provas e expiações em novas encarnações, para corrigir suas falhas e evoluir. A lei de causa e efeito rege o destino dos espíritos. Aqueles que cometem erros terão a oportunidade de se redimir e aprender com suas falhas, seja através de provas difíceis ou de desafios que os façam crescer espiritualmente. Pergunta 143. O espírito pode progredir sem a necessidade de encarnar? Resposta: o espírito pode progredir no estado espiritual, mas a encarnação é necessária para adquirir certas experiências. No mundo espiritual, o espírito pode continuar seu aprendizado, mas certas lições só podem ser vivenciadas no plano material, através da encarnação. Pergunta 144. Há espíritos que nunca encarnaram? Resposta: não. Todos os espíritos encarnam em algum momento de sua jornada evolutiva. A encarnação é uma etapa fundamental no processo de evolução espiritual. Mesmo espíritos muito evoluídos já passaram pelo processo de encarnação em algum ponto. Pergunta 145. Os espíritos de um mesmo nível de evolução se reconhecem no mundo espiritual? Resposta: sim. Espíritos de níveis semelhantes de evolução se reconhecem e podem formar laços de amizade no mundo espiritual.
No plano espiritual, os espíritos de afinidade semelhantes tendem a se aproximar, formando grupos de aprendizado e trabalho conjunto, ajudando-se mutuamente em sua evolução. Pergunta 146. Qual é a diferença entre a evolução moral e a evolução intelectual? Resposta: a evolução moral diz respeito ao aperfeiçoamento dos sentimentos e virtudes, enquanto a evolução intelectual está ligada ao desenvolvimento do conhecimento. Um espírito pode ser intelectualmente avançado, mas moralmente ainda imperfeito. O objetivo final da evolução espiritual é equilibrar o progresso moral e intelectual, para alcançar a perfeição completa. Pergunta 147. Um espírito pode ser inteligente, mas moralmente imperfeito? Resposta: sim, a inteligência não implica necessariamente um progresso moral. O desenvolvimento intelectual pode acontecer sem um correspondente progresso moral. No entanto, a verdadeira evolução espiritual envolve o aperfeiçoamento de ambos os aspectos. Pergunta 148. Como o espírito adquire a sabedoria? Resposta: o espírito adquire sabedoria através de suas experiências, reflexões e aprendizado ao longo de suas encarnações e no mundo espiritual. A sabedoria é o fruto de um longo processo de aprendizado, em que o espírito assimila as lições de suas vivências e aprende a aplicar os princípios do amor, da justiça e da caridade. Pergunta 149. A felicidade dos espíritos está ligada ao conhecimento que eles possuem? Resposta: a felicidade dos espíritos está relacionada tanto ao conhecimento quanto à pureza de seus sentimentos. O verdadeiro estado de felicidade dos espíritos decorre da união entre o progresso intelectual e o moral. Um espírito pode ser muito inteligente, mas só encontrará a plena felicidade quando também alcançar a perfeição moral. Pergunta 150. O que acontece quando o espírito atinge a perfeição? Resposta: quando o espírito atinge a perfeição, ele se aproxima de Deus e desfruta de uma felicidade plena, sem mais necessidade de encarnação. A perfeição espiritual é o destino final de todos os espíritos. Ao alcançar esse estado, o espírito não precisa mais reencarnar e vive em harmonia com as leis divinas, experimentando uma felicidade plena e eterna. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que essas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos tenham trazido luz e conhecimento para o seu caminho espiritual. Lembre-se, o progresso moral e intelectual é um processo contínuo e cada um de nós tem a oportunidade de evoluir e se aperfeiçoar, dia após dia. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais ensinamentos como este. Vamos juntos seguir nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Até o próximo vídeo!